ação do que acontece nessa terra. E muitos acreditam em doutrinas de demônio. Toma cuidado com as doutrinas de demônio. Pessoas que vão no terreiro de macumba, que vão no espiritismo para ouvir o morto falar, para poder consultar os Exu. Na verdade são demônios que estão falando em nome de pessoas, enganando o povo está sendo enganado por falta de conhecimento. Jesus ele disse: errais, não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Aqui a Bíblia fala no versículo de número 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Esse é Cristo. Cristo em tudo foi tentado, mas não teve pecado. Ou seja, a carne é fraca. Jesus foi tentado na carne, mas pela carne, Jesus sendo tentado, ele não caiu no pecado. Talvez você diga: não, mas ele era Deus. Sim, mas na terra Jesus, ele veio como homem. Jesus na terra não usurpou ser Deus e nem agiu como Deus. Na terra Jesus veio como homem, sofreu como homem e agiu como homem e sofreu como homem, assim como nós sofremos. Em tudo foi tentado e venceu em tudo. Não era porque ele era melhor que você e eu que ele venceu. Jesus na terra, ele não teve vantagem nenhuma sobre nós. Jesus na terra, ele estava na mesma condição que nós estamos. Sim, Jesus ele estava sujeito às mesmas paixões que nós estamos, às mesmas tentações que nós estamos sujeitos. Jesus esteve sujeito também. Não há justificativa nenhuma para o homem pecar, porque a carne é fraca. O próprio Jesus Cristo disse: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Sabe por que Jesus dizia isso? Jesus estava prestes a ser levado ao madeiro. Jesus estava prestes a ser crucificado pelos homens. Jesus estava prestes a ser escarnecido pelos homens. Jesus estava já simplesmente sofrendo a angústia da cruz, de saber que os pregos, a poucos minutos, eles iam traspassar o seu braço, iam traspassar o seu pé, a coroa ia assim perfurar o seu crânio, o seu couro cabeludo. Jesus se angustiou. Ele disse: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, o Espírito está preparado. Pela carne Jesus jamais venceria a cruz, mas pelo Espírito Jesus se entregou à cruz e ele venceu na cruz. O homem, todavia, tem se entregado às paixões carnais para não estar sujeito a Deus, usando de justificativos e desculpas para pecar, dizendo que a carne é fraca. Mas Paulo ele escrevendo então uma carta, mas uma carta de recomendação. Paulo escreve dizendo: a carne é fraca, mas que diremos? Permaneceremos no pecado? Permaneceremos no pecado porque a carne é fraca? A graça, aonde superabundou o pecado, mais superabundou a graça. Mas que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde muito mais? Jamais permaneceremos no pecado para que a graça de Deus venha superabundar, ou para que assim possamos desfrutar. Não é assim que muitos têm vivido, desfrutando do pecado, usando de justificativa para esconder o erro, para continuar na iniquidade. Não, meu irmão. A Bíblia diz que ao culpado Deus não tomará por inocente. Ao culpado Deus não vai tomar por inocente. Todo que é conhecedor da verdade bíblica, do Evangelho, conhece a verdade, ele não é mais inocente. E a Bíblia diz que ao culpado Deus não tomará por inocente. Deus não tomará por inocente os que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra da verdade, mas que não tem compromisso com a verdade do Evangelho. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Você que está caminhando por essa praça, por essa feira, onde essa mensagem chega, que essa mensagem, ela não possa ficar só nos seus ouvidos, mas que você possa abrir o seu coração para que a palavra faça em você fruto. Porque não adianta falar: eu congrego, mas ouve a palavra, mas ela não produz fruto. Não adianta falar: eu acredito em Deus, mas a palavra de Deus não entra em você, porque você não deixa a palavra de Deus fazer fruto em você. Assim a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22,
Não sejam somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra. Não sejam somente ouvintes da palavra de Deus, porque quem somente ouve e engana a si mesmo. Mas nós temos que ser praticantes da palavra. Veja, é da palavra que nós temos que ser praticantes. É com a palavra de Deus que nós temos que ter nosso compromisso. O nosso compromisso não é com religião nenhuma. Nosso compromisso é diretamente com Deus e com a palavra de Deus. Jesus não tem compromisso com religião nenhuma. Jesus, ele partiu sem deixar nenhuma religião. Os homens inventaram religiões. A primeira que surgiu foi a católica. Em seguida estourou de religião na terra, aonde o homem diz que tem que respeitar a sua religião. Não, nós não temos que respeitar a idolatria das imagens de escultura. Nós não temos que respeitar os Exu, que são demônios que estão enganando o povo. Nós não temos que respeitar a idolatria do povo, que acende vela para Maria, para a Rainha do Céu, dizendo que ela vai interceder. Não, nós temos que respeitar a palavra de Deus, porque ela está acima de qualquer costume religioso ou de qualquer tradição religiosa. Em capítulo 15 de Mateus, versículo de número 6, Jesus, ele diz: bem validastes o meu mandamento com a vossa tradição. Bem invalidastes o mandamento de Deus, a obediência à palavra de Deus tem sido invalidado por não obedecer a palavra de Deus, seguindo tradições religiosas. O mundo hoje vive debaixo de superstição, tradições religiosas, pessoas supersticiosas, que acreditam que a ferradura pode repreender o mal, a planta chamada comigo ninguém pode repreender o mal. Toma cuidado com a feitiçaria religiosa, toma cuidado, toma muito cuidado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o mal, ou seja, o sangue de Jesus. Será que o sangue de Jesus está sobre a sua vida? Não, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. É o sangue de Jesus Cristo que assim nos purifica de todo o mal. Se quer repreender o mal é repreendido automaticamente, através da consciência com Cristo, ou seja, através da comunhão com Cristo. Se uma pessoa tem comunhão com Cristo, eu te pergunto, se Jesus, ele está com você, está na sua vida, Jesus está com você, o mal permanece? Jamais. A Bíblia diz que as trevas e a luz não têm comunhão. Se as trevas e a luz não têm comunhão, Jesus é luz, ele está na sua vida. Tem alguma treva que permanece? Aí eu te pergunto, vai ser um crucifixo que vai repreender o mal, que vai te dar livramento? Jamais. Jamais um objeto pode te fazer alguma coisa por você. Você está sendo enganado. Assim o mundo está debaixo do engano. Sim, religiões, heresias destruidoras, lucrando em cima de uma falsa fé, lucrando em cima do nome de Deus, vendendo terços, vendendo imagens de escultura, vendendo campanhas, passando envelope, rosa ungida, mais e mais sincretismo religioso, enganando o povo vivendo debaixo de maldição, porque não tem compromisso com a palavra de Deus e nem faz questão de ler a Bíblia. Prefere acreditar que o morto faz alguma coisa, preferem acreditar que a imagem de escultura abençoa do que andar debaixo da bênção. Deus, ele disse lá na palavra, lá mais no começo da Bíblia, a saber no Antigo Testamento, quando Deus, ele falou antes de Levíticos, aonde diz a palavra de Deus: se a partir de hoje obedecerdes os meus estatutos, os estatutos de Deus têm que ser obedecidos, se a partir de hoje caminhar segundo os caminhos de Deus, tudo irá bem na tua vida, tudo prosperará na tua vida. O que Deus estava dizendo é, se a partir de hoje tiver compromisso diretamente com Deus, tudo irá bem na sua vida. Tudo vai bem na vida do que tem compromisso com Deus. Mas o povo hoje está perecendo de forma tão ignorante, que acredita que para tudo ir bem tem que fazer uma campanha. Ei, meu irmão, você está sendo enganado, isso é engano religioso. Isso é fábula, isso é heresia destruidora, isso é heresia, meu irmão. Acreditar que para tudo ir bem tem que fazer uma missa. Não, nós temos que passar no Vale de Sal Grosso, isso é